Prontinho. Maravilha. Tá gravando. Bom, posso Pode começar sim. então? Todos me Tudo ouvindo bem? certo. Tudo certo? Qualquer coisa é só falar. Bom, pessoal, não sei se o Reinaldo quer fazer alguma coisa, ou tu, Priscila, quer fazer alguma introdução, alguma coisa assim para vocês. Então, o Paulo é de Porto Alegre, não sei se dá para notar, né? Mas ele é do escritório Alvear, né? Como vocês estão vendo. Ele mexe com arquitetura clássica. Creio que todo mundo sabe, né? Porque se escreveu aqui. E é isso, gente. Ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, sobre os projetos e qualquer coisa que vocês quiserem perguntar ao final do que ele vai falar para a gente. Ele vai dar uma pausa no final, né, Paulo? Isso. Então, nesse final, vocês podem fazer essas perguntas, ou ao decorrer mesmo, tem uma função aqui no Meet, que vocês podem fazer uma pergunta anônima, se tiverem vergonha, ou fazerem no chat mesmo, que a gente vai deixar para ler para ele. Então, é isso. Perfeito. Bom, pessoal, eu fiz aqui primeiramente, né, boa noite, boa tarde para vocês, né, para mim aqui é boa noite, para mim já passou das 6. Primeiro, quero agradecer aí pelo convite, né, o contato do Reinaldo, dizer que me sinto muito feliz de né, ter tido esse convite, afinal de contas, o escritório não é um escritório, digamos, o escritório tem menos de 2 anos de existência e a gente, de certa forma, já chamou a atenção a ponto de sermos convidados para uma apresentação como essa, então ficamos muito lisonjeados. E mais ainda, né, eu também acredito que vocês quase todos devem ser estudantes de arquitetura. Eu sou também oriundo de uma faculdade federal de arquitetura, aqui de Porto Alegre, e esse tipo de contato, né, com escritórios que têm temáticas variadas e trabalhos fora da arquitetura contemporânea, fora enfim, do urbanismo, etc., é um contato que eu não tive, né, eu não tive essa oportunidade. E hoje aqui eu quero mostrar para vocês não somente aquilo que eu produzo aqui na Alvear, mas também mostrar um case de negócio, né? Enfim, uma empresa que que trabalha no mercado da arquitetura no Brasil e que tem uma proposta um pouco diferente daquilo que tradicionalmente a gente vê por aí. Né? Então, felicito aí a universidade por dar esse espaço, né? E vocês por terem interesse de produzir esse tipo de contato, né, com os alunos, que eu acho que, enfim, com certeza meritório e vocês vão ganhar muito com isso. Mas, bom, então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou mostrar um pouco da Alvear, e eu quero quero fazer uma apresentação mais sintética, mais, digamos, rápida possível. Não vou tocar muito em questões de teoria da arquitetura clássica, história da arquitetura, eu quero fazer realmente algo mostrar para vocês aquilo que nós aplicamos no nosso dia a dia no escritório. Quero que seja algo que seja participativo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão, podem me chamar, não tem problema. Pode ser mesmo no meio da apresentação aqui, não tem problema quanto a isso. Tá? Mas, bom, um pouco sobre mim, né? Eu sou Paulo Giacomelli, o Reinaldo falou. Eu sou arquiteto urbanista formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2016. Eu não sou de Porto Alegre, eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul. Fiz um processo que acredito que aí também exista, né? Que a gente do interior vem para Porto Alegre para fazer a faculdade. Né? A Federal do Rio Grande do Sul é a principal federal do estado, então tem um curso de arquitetura bastante renomado nacionalmente. E desde que eu saí da faculdade, em 2016, eu atuei como arquiteto, realmente. Mas atuei até o início do ano passado
com um escritório próprio, mas voltado à arquitetura contemporânea. E, início do ano passado, eu recebi um convite do meu sócio, que é o Rafael, que é um engenheiro, que trabalha bastante tempo com serralheria de alto padrão em estilo clássico, né? Que é, por exemplo, nessa apresentação aqui, essa porta, esse peitoril dessa sacada, são elementos que a gente projeta e produz aqui no escritório. E o Rafael cuida dessa parte, e ele faz esse tipo de coisa faz uns 20 anos quase. E ele, fazendo esse serviço, ele tinha uma demanda de alguns clientes dele, que perguntavam, bom, quem é que faz projeto arquitetônico nesse estilo também? Eu quero fazer uma casa que não tenha só a porta mais clássica, não tenha só um corrimão mais clássico, eu quero que a casa seja clássica também, e eu não encontro arquiteto que faça. E eu e o Rafael nos conhecíamos por outros meios, e a gente conversando, né, ele convidou para essa sociedade, nós montamos a proposta, então, do escritório, que abrimos formalmente no início do ano passado e tem, felizmente, sido um sucesso, assim. Bom, Alvear, né, acho importante também comentar o porquê desse nome. Alvear era um militar português, descendente de portugueses, que teve a formação militar dele aqui em Porto Alegre, e ele foi muito envolvido na Guerra da Cisplatina, naquela situação onde o sul do Brasil foi disputado com a Argentina, e depois esse militar se mudou para a Argentina, teve um filho, esse filho foi prefeito de Buenos Aires, e em Buenos Aires existe uma rua, uma avenida, chamada Avenida Alvear, que é a avenida mais no bairro da Recoleta, é uma avenida histórica, com várias construções neoclássicas, ecléticas, é a rua chique lá de Buenos Aires, digamos, uma das ruas mais tradicionais nesse sentido. E para trazer esse espírito, a gente, né, deu o nome do escritório, né? O nosso símbolo ali, para vocês também terem uma ideia, é o portão principal do Palácio de Versalhes, né? Que foi, inclusive, o nosso primeiro cliente que quis, digamos, um projeto de uma casa e ele queria o portão da casa, uma réplica do portão do Palácio de Versalhes, né? Esse portão principal, que é um portão dourado, maravilhoso. Ele queria trazer algo nesse sentido para a casa dele, e nós projetamos. No final não foi executado porque ficou muito caro, mas trouxemos esse símbolo também para representar aquilo que o escritório se propõe. Vou passar aqui. Bom, como eu já falei, né, a Alvear é um escritório de arquitetura que está sediado aqui em Porto Alegre, né, a gente se especializou em projetos de alto padrão no estilo clássico, e atendemos todo o Brasil. Hoje, já foram mais de 10 estados atendidos com projetos arquitetônicos, nesse pouco mais de um ano e meio, e mais de 20 estados atendidos com projetos de serralheria, né, que são os projetos ali de portões, portas, enfim, os itens de serralheria que a gente continua fazendo. E, como eu falei, projetos residenciais, né, nós fazemos projetos residenciais, comerciais, interiores, paisagismo e serralheria. E aqui, bom, né, por que nós escolhemos esse mercado? Eu já comentei alguns pontos aqui dessa motivação, né, que principalmente nós temos ali a questão da... principalmente a questão da demanda, né, que nossos clientes tinham de serralheria por projetos complexos nesse estilo. Então, nós passamos a desenvolver os projetos interiores, projetos residenciais, enfim. Aqui, uma motivação forte que nós tivemos, e está um pouco da minha trajetória como estudante de arquitetura, que sempre foi, de todas as cadeiras que eu tive na faculdade, certamente as cadeiras de história da arquitetura foram as mais proveitosas, as que eu mais gostei. Eu sempre gostei muito de história, sempre tive facilidade de aprender história, e eu absorvi, tive um professor maravilhoso, e sempre, enfim, foi um momento bastante marcante, e é aqui que eu consigo, de certa forma, unificar, né, esse gosto, esse ensinamento que a gente tem na faculdade, que às vezes fica só no âmbito da teoria mesmo, só uma questão burocrática,
e que eu tento, de certa forma, trazer para os projetos, né? Uma outra motivação é a questão do nicho com baixa concorrência. Hoje nós temos um mercado que ele está dando mais atenção para o estilo clássico, né? O estilo clássico, ele está, de certa forma, na moda, né? Inclusive, semana passada eu fui na Casa Cor, aqui do Rio Grande do Sul, e é incrível como muitos projetos, muitos ambientes, têm algum toque, alguma coisa que remete ao clássico, né? Mesmo não sendo essa a proposta. E só que a questão, né, o que nós nos propomos a fazer é exatamente uma arquitetura que tenha um foco maior numa qualidade e num projeto mais completo, realmente, melhor embasado, né, no estilo clássico, né. Eu acho que aqui é importante também eu mencionar que o que eu trato como clássico. É um termo, clássico é um termo que a gente fala mercadologicamente, né, para que o cliente entenda melhor, aquela coisa. Mas, de uma certa forma, o clássico pode ser subdividido em várias influências, né? Então, eu tenho, às vezes, clientes que vão ao interior da França, vêm no estilo provençal e querem algo semelhante, né? Então, querem algo mais provençal. Tem clientes que querem algo mais colonial espanhol. Então, a gente, né, procura algo nesse âmbito. Tem clientes que querem, sei lá, eu quero fazer algum elemento na minha casa que tenha alguma lembrança de uma janela gótica, por exemplo. Até esse tipo de coisa já tivemos. E nós, né, adequamos, fazemos algo que seja possível nesse sentido. E, evidentemente, por uma questão de nomenclatura, a gente trata como clássico, mas seria algo mais tradicional, algo historicista, aplicado à arquitetura, né, e à construção. E aqui, bom, um ponto importante, né, que a gente sempre reforça, e até eu estou aqui, eu sei, no ambiente de estudantes de universidade federal, assim como eu fui, e eu sei bem quais são as críticas que são feitas ao estilo clássico, a uma arquitetura mais tradicional, a uma arquitetura que busca trazer essas características antigas e que tem, de certa forma, pelo mainstream da arquitetura, da academia, uma visão muito negativa, né? E eu, como eu disse, eu sei quais são as críticas, e algumas das críticas são meritórias, porque, eventualmente, e eu vou mostrar isso na sequência, a gente tem projetos que tentam ser clássicos, mas não são imitações baratas, são imitações que não fazem jus ao estilo neoclássico, por exemplo, que é a nossa maior inspiração. O estilo neoclássico, né, como você sabe, é um estilo ali do século XVIII, XIX, que veio no contexto do iluminismo e que era um estilo bastante academicista, era uma reação ao rococó, ao barroco francês, né? Então era um estilo bastante racionalista, era uma busca por digamos, por uma atmosfera bastante iluminista, né, que era, enfim, um princípio de terminar com os excessos do rococó, então, algo bastante legítimo, e essa é a nossa maior inspiração, com certeza. Então, a gente busca fazer uma arquitetura que respeite o máximo possível essa história e tenha seja condizente, digamos assim, com uma qualidade, com uma arquitetura que não seja simplesmente uma imitação que penda mais para um kit, né, para um brega, para algo que é notoriamente de baixa qualidade. Aqui um pouquinho do nosso processo projetual, que basicamente assim é um processo projetual semelhante ao de qualquer outro escritório, né? Aqui nós temos dois projetos nossos. Esse processo projetual passa pela busca de referências, né, em construções, assim como qualquer outra qualquer outro, né, início de
projeto. Então, só que em vez da gente procurar referência no Mies van der Rohe, enfim, no Le Corbusier, a gente vai procurar referências em arquitetos franceses do século XVIII. Então, arquitetos que fizeram, por exemplo, o Petit Trianon, que foi um palácio dado por Luís XVI a rainha Maria Antonieta, né? Então, ali foi um marco do neoclássico. A gente vai atrás desse tipo de referência para buscar como é que eles davam harmonia para a fachada, como é que eles construíam uma planta. Mesmo, claro, a gente não vai fazer uma planta daquela época, a gente vai fazer uma planta de uma casa adaptada às necessidades atuais, né? Mas na fachada, com esquadrias, nos ambientes principais, a gente busca trazer esse tipo de inspiração. Aqui, né, é importante o estudo de proporcionalidade, né, entre os elementos decorativos, a parte dos elementos estruturais, eles também têm que obedecer uma certa harmonia, um certo, digamos assim, uma certa condição de execuibilidade mesmo, né? E, como eu falei, a gente constrói casas hoje que têm as mesmas características construtivas de uma casa que seria no estilo contemporâneo, por exemplo, né? Então, as fundações serão as mesmas, coberturas serão as mesmas. O que a gente varia é realmente a questão estética e, eventualmente, né, alguma utilização, por exemplo, de elementos pré-fabricados, até mesmo nós usamos, né, nas fachadas. Hoje o mercado está se atualizando bastante, a gente tem muita opção, por exemplo, desses elementos das bordas dos telhados, os elementos decorativos ao redor das janelas, esse tipo de coisa, a gente encontra facilmente hoje no mercado, em todo o Brasil. Então, tem essa facilidade, o mercado está se adaptando bem a isso, e a gente procura utilizar da melhor forma possível. Né? Se vocês quiserem me interromper em algum momento, perguntar alguma coisa, estejam à vontade. Aqui, falando um pouquinho mais, né, da serralheria, trouxe dois exemplos ali, um elemento de cobertura de uma porta e outro que é uma corrimão, né? Esses elementos são projetados e produzidos por nós. Nós fazemos muito esse tipo de serviço. Eles servem como uma porta de entrada também para parcerias com outros escritórios, com outros arquitetos, engenheiros, enfim, pessoal de construção civil. Esse é digamos assim, uma área importante da nossa atuação. Ele tem um nível, né, eventualmente, de sofisticação, no caso, né, que é bastante intenso, bastante extenso. Essa cobertura, por exemplo, que nós projetamos e produzimos, ela é uma cobertura muito difícil de ser produzida, né? Nós temos elementos ondulados em diversos níveis, então, mesmo por sendo um estilo clássico, ela tem toda uma exigência, digamos assim, de qualidade, tanto da mão de obra, quanto de ferramentas, por exemplo, que a gente, evidentemente, aproveita o que nós temos hoje, né? Evidentemente, tem uma facilidade de se produzir, ao mesmo tempo que é bem tradicional, né? Então, a gente usa o ferramental que nós temos na indústria hoje para produzir algo que tem esse estilo bastante tradicional. A gente consegue aliar as duas coisas. E aqui, bom, eu trouxe, não poderia deixar de trazer isso, aquilo que nós não fazemos, né? A questão, a gente busca sempre, como eu falei, trazer a maior quantidade possível de embasamento para os nossos projetos, muito buscando as referências de projetos, né, do século XVIII, século XIX, e para evitar esse tipo de coisa aqui, né, essa casa desse cantor aí, que agora não lembro o nome dele, deu bastante polêmica na época que ela foi construída, por diversas razões, né, mas eu vou me ater aqui à questão do estilo mesmo, né, e da forma como eles lidaram com o estilo, que basicamente, bom, parece uma casa montada por
uma criança, né, que pega um triângulo, coloca uns palitos ali para apoiar e chamam isso de estilo clássico, né? Na realidade, quando a gente vai estudar o estilo clássico, a gente sabe que esse frontão, por exemplo, ele não pode estar solto em cima de colunas dessa forma. O frontão tem que estar sobre o entablamento, né, que é uma base decorada, que dá uma certa firmeza. As colunas, elas precisam de uma certa proporção com a área que elas vão sustentar. Então, para mim, por exemplo, se as colunas estão finas demais, elas estão afastadas demais, digamos, algo desproporcional, né? Se a gente vai estudar, por exemplo, o templo de Atenas, a gente tem uma colunata, por exemplo, que ela serve como parede, né? Ela é uma divisão, então tem uma proporção para uma colunata como essa ser aplicada. E aqui não foi aplicada da forma correta, né? Então, esse tipo de trabalho que, na realidade, é extremamente questionável, né? Isso é por uma falta de exatamente uma sofisticação na busca de referências, sofisticação na busca de uma qualidade do estudo do projeto mesmo, né? E aqui eu acho importante também trazer algumas delas, né? Que seriam as maiores dificuldades que a gente enfrenta como atuando nesse mercado. Eu acho que uma das principais é a questão da mão de obra, realmente, que seja ou capacitada, mas principalmente que seja interessada em aprender a trabalhar com estilo, né? Então, às vezes é muito difícil a gente, clientes do interior, por exemplo, de Minas, que a gente faz um projeto de reforma e um trabalho de decoração numa fachada, coisas do tipo, ele não encontra uma mão de obra, né? A mão de obra dele é muito artesanal ainda, como é na maior parte do Brasil. Às vezes nós damos sorte de encontrar uma mão de obra que consiga, mesmo sendo artesanal, que vá lá né, e propõe até alguma mudança para ter uma condição melhor de execuibilidade, mas certamente é um ponto que eventualmente nós enfrentamos dificuldades, né? Às vezes a gente manda um projeto, o cliente em princípio não tem dúvidas, o construtor não tem dúvidas, quando nos mandam as fotos das coisas executadas, elas estão muito mais simplificadas ou muito diferentes daquilo que a gente propôs no projeto, né? E em nenhum momento nos apresentaram dúvidas quanto a isso, né? São coisas que a gente enfrenta. O tempo de elaboração dos projetos também é um tempo relativamente maior do que os projetos contemporâneos, por exemplo. Por exemplo, essa sala que nós temos aqui na imagem, todas as paredes dela levam boiseries, né? Então, por exemplo, boiseries são essas molduras que nós temos nas paredes, que nós podemos fazer de madeira, fazer de gesso, enfim. A gente faz um estudo de proporcionalidade, um estudo de divisão dessas paredes de forma correta, para que os boiseries fiquem harmônicos. Para se fazer um projeto como esse, cada parede vai exigir que a gente faça um corte de pele, né, para mostrar as dimensões, que tipo de boiserie sendo que, por exemplo, num projeto contemporâneo, uma sala como essa, eu faria possivelmente um corte de pele somente, na parede onde tem o painel da TV ou coisa parecida, e o restante seria um projeto mais simples, tá? No estilo clássico, não, a gente tem que detalhar muita coisa. Esse corrimão, por exemplo, ele exige muito detalhamento, tem muitos elementos envolvidos, então, para a montagem dele, né, bastante complexa, a gente tem que entregar um volume de material de projeto bastante maior, né, do que geralmente o estilo contemporâneo exige. E uma outra dificuldade que a gente enfrentou esse ano, inclusive, é encontrar arquitetos ou estagiários que queiram atuar no escritório, né? Eu lembro que quando eu tinha um escritório no estilo contemporâneo, que não tinha sede, eu pagava quase metade do que eu posso pagar hoje para um estagiário, por exemplo. Eu colocava um card para avisar da vaga e dava 2, 3 dias. Eu estava num grupo de estudantes da URGS, por exemplo, a federal daqui, dava 2, 3 dias, eu tinha 30 currículos para selecionar. Hoje nós fizemos, esse ano, início do ano, nós fizemos uma seleção de 2 estagiários, simplesmente não conseguimos
não conseguimos, tivemos 2, 3 interessados, e demoramos, né, para conseguir. Tivemos que contratar uma empresa de RH para fazer seleção para nós, que também demorou para conseguir. Então, isso muito em virtude, né, creio eu, desse estigma que existe da academia, enfim, das faculdades, de não quererem trabalhar com um estilo mais tradicional dessa forma, né? Então, no final encontramos estagiários muito bons, por sinal, mas demoramos bastante. Tá? Bom, aqui eu deixei meus contatos, né, e-mail, telefone, o Instagram do escritório, e eu fiz essa apresentação bem rápida mesmo para a gente poder conversar, né, para a gente ter um tempo para poder trocar, tirar dúvidas, coisas do tipo. Acho que isso é mais interessante do que eu ficar, né, falando muito aqui. E, enfim, estou aqui à disposição. Espero que vocês tenham gostado e tenham alguma curiosidade. Podem fazer as perguntas de vocês. Depois Eu eu vou posso responder. aproveitar para fazer uma pergunta. Claro. Eu vi que, tipo, esses projetos têm bastante detalhes, né? Uhum. A arquitetura modernista já é bem mais limpa. E o que facilita pelo menos assim, para mim, na modelagem. Aí eu fiquei na dúvida como que software você usa, se são os mesmos que a gente usa, como que funciona, assim, se leva mais tempo. Assim, eu sou da velha guarda, então eu gosto muito de AutoCAD e SketchUp, e são os que eu uso para projetar, né? São os que eu uso, SketchUp principalmente. Hoje em dia, como eu disse, a gente tem opções de fornecedores, por exemplo, de elementos pré-fabricados para fachadas, para a parte interna também, que nos fornecem um bom volume de blocos, de materiais que eles utilizam, né, e vendem. Então, a gente faz o projeto praticamente todo no SketchUp e depois faz o detalhamento no AutoCAD, né? Eu tenho um estagiário que usa o Revit, que faz alguma transferência para Revit não, o ArchiCAD, consegue fazer os projetos lá, mas eu projeto especialmente no SketchUp, assim. Mais liberdade, né, mais intuitividade, assim, para projeto. E, sim, demora bastante. Aquela sala, por exemplo, ali que eu apresentei anteriormente, ela, digamos, só para desenhar os boiseries, né, que são aquelas molduras ali, é o tempo que eu levaria para projetar a sala inteira no estilo contemporâneo, né? Porque é mais fácil, a gente faz um móvel de TV, um painel, né, um ripado, faz ali algum trabalho no gesso, alguma coisa assim, bem mais rápido de fazer do que desenhar todos aqueles elementos nas paredes, por exemplo. Que tem que estar em conjunto com uma paginação de piso adequada, que também é mais detalhada do que geralmente o estilo contemporâneo exige. Então, leva mais tempo. É um projeto mais demorado de fazer. A Mariana fez uma pergunta aqui. A parte de interiores também é toda com vocês? Toda conosco. Também desenvolvemos toda a parte de interiores. Então, quando vocês pegam um projeto, basicamente pega tudo incluso, né? É o princípio, assim, o que nós mais gostamos de fazer é isso, né? Conseguir pensar a casa e a parte interiores junto, né? Porque, enfim, facilita também para o cliente e a gente consegue um resultado muito melhor dentro dessa proposta que nós temos, que é fazer esse clássico de qualidade, né? Esse clássico que tenha um critério mais elevado, que realmente obedeça a certos princípios clássicos de simetria, de proporcionalidade,
a utilização de materiais mais nobres, né? E, enfim, a gente preza muito por isso. E tendo esse controle do projeto arquitetônico, do projeto de interiores, o resultado é muito melhor, com certeza, né? Outra pergunta aqui. O Vinícius perguntou, Paulo, como você vê o mercado nos próximos anos da arquitetura sacra? Arquitetura clássica, porque eu tenho uma arquitetura sacra ontem, tô com a coisa na cabeça. Sim. Então, eu vejo com olhos bastante promissores, assim, eu acho que, como eu disse, hoje está na moda, né? Apesar de eu não gostar muito dessa expressão que está na moda, né? Porque modas passam, eu acho que as pessoas... Na realidade, o clássico sempre foi demandado, de certa forma, né? Só que muito poucos arquitetos gostam de trabalhar com isso. E hoje o que está acontecendo é que está tendo profissionais que estão olhando para isso, né? De uma certa forma, às vezes mais envergonhada, ou nós, assim, que assumimos um escritório totalmente voltado a isso. Eu acho que é bastante... Eu vejo muito pelo mercado, né? Pelo restante da cadeia da arquitetura, que são os fornecedores. Então, por exemplo, grandes fornecedores de mobiliário sob medida. Esses tempos eu visitei aqui uma das maiores fábricas de marcenaria, de cozinha, quarto, enfim, trabalho no Brasil inteiro, tem uma franquia que é a Florence, que é aqui de Flores da Cunha, município da Serra Gaúcha. Eles têm uma linha enorme, e é uma das que eles mais vendem, que é de mobiliário com estilo desenho clássico, né? Ou seja, bastante tradicional mesmo, assim, e eles estão vendendo bastante. A gente está nas redes sociais e sempre vem empresas, por exemplo, de diversos lugares do Brasil que estão fazendo também marcenaria, serralheria, ou, por exemplo, esses elementos decorativos das fachadas, né, que a gente usa, esses são elementos pré-fabricados, são elementos industrializados que são módulos de EPS, né, de isopor de alta resistência, revestidos em concreto, para se usar em fachadas. Tem várias fábricas hoje fazendo isso e fazendo cada vez mais, fazendo modelos variados, né? E, então, ou seja, tudo isso indica que tem um mercado amplo, mercado vasto, em crescimento, e isso não vai passar, isso não vai, né? E mais do que isso, as pessoas, né? Essa é uma das grandes questões aqui, eu acho. E como eu disse antes, eu sou oriundo de faculdade federal, eu sei quais são as críticas que são feitas. Os professores não gostam, falam mal, né? Dizem que isso deveria ter ficado lá atrás e hoje a gente deveria fazer só algo realmente mais voltado a... Na realidade, hoje não o contemporâneo, ele é uma mistura de várias coisas, né? Ele é uma construção hoje que é mais feito, o estilo que é mais executado é o contemporâneo, que é uma mistura pós-moderna de modernismo com desconstrutivismo, com parametrismo, com várias coisas, né? Não tem muita... Então, a gente chama de contemporâneo, mas é o moderno, né? Essa coisa com linhas mais retas, essa coisa mais... também, enfim, que é o que mais se faz hoje em dia. Então, eu sei quais são essas críticas, né, que são feitas a esse estilo, mas as pessoas, de uma forma geral, os meus clientes, por exemplo, eles são órfãos de arquitetos que trabalhem com isso, né, que trabalhem com um estilo que eles viajam para a Europa e vão nos museus, vão nos palácios, vêm aquelas cidades, enfim, antigas, né, a parte, vão em Paris, enfim, e vem aquela arquitetura tradicional, aquela arquitetura do século XIX, né, eclética, neoclássico, enfim, e querem algo semelhante nas suas casas, né. E essa demanda, que é muito grande, ela por vezes, ignorada ou tratada como se fosse simplesmente errada para o momento atual, né, para a época que nós vivemos. Sendo que, assim, eu acho que a gente tem que respeitar os indivíduos como eles são, as suas demandas, os seus gostos.
E os indivíduos, eles querem expressar a sua individualidade estética de diferentes formas. E a casa é uma das principais, né? Casa, ou, enfim, apartamento, parte, né? Então, eu vejo pelos meus clientes, eles querem um estilo que seja semelhante a esses cenários que eu tracei antes, né? Então, a gente está aqui para atender isso. Portanto, eu acho que tem bastante promissor, sim. Temos um futuro bem, bem forte aí para quem quiser trabalhar, inclusive, com isso. Paulo, a Dagny fez uma pergunta para você. Quando se trata de clássico, a gente tem 1001 tratadistas, né? Vocês usam algum específico com base ou vocês têm uma proporção própria para seguir? Deixa eu ler a pergunta aqui. Então, não, a gente não se prende a um tratadista, né? A gente não escolheu, digamos, uma referência, um arquiteto específico, né? Mas, assim, o que a gente estuda bastante, principalmente ali na França, pré-revolução, no final ali do reinado Luís XVI até o período napoleônico também, que foi, de certa forma, o auge dessa arquitetura neoclássica, que estava ali imbuída daquele processo iluminista, como eu falei, que é uma arquitetura racionalista que reagiu aos excessos do rococó, né, que foi aquele processo pós-barroco ali. E ali nós temos alguns arquitetos, né, temos o Jacques Gabriel, tem um nome no meio que eu nunca lembro, mas ele foi um arquiteto que ele concluiu uma parte mais recente, assim, da construção do Palácio de Versalhes, por exemplo. Ele foi o autor do Petit Trianon, que foi como eu falei antes também, um pequeno palacete que o Luís XVI deu de presente para Maria Antonieta, e que ele é um tratado do neoclássico, né? Então, ali, aquele arquiteto, ele usou os elementos neoclássicos, mas, enfim, como realmente uma amostra em menor escala, né, do que geralmente era feito, e a gente usa muito as referências dele, né? Então, e assim, a gente usa muito também, por exemplo, tem projetos meus que eu faço muito em reconhecimento de construções que eu vejo que existem em Porto Alegre e eu gosto muito, que têm características bastante, são mais ecléticas, mas tem muita qualidade, e eu gosto muito de observar esse tipo de coisa, usar esse tipo de elemento de construções que eu conheço, que eu vi, que eu pude adentrar, que eu pude, né, que é o mesmo processo que a gente usa quando a gente vai visitar, sei lá, visitar uma construção do Paulo Mendes da Rocha, né, arquitetos que gostam mais do moderno, contemporâneo, e visitam construções para buscar essas referências, eu faço a mesma coisa com a arquitetura mais tradicional, né, com a arquitetura mais clássica. Então, eu busco muito esse tipo de inspiração, de referência, assim. Funciona bastante, eu sou muito de estar no lugar, de ver o lugar, de entender como é que funciona aquela planta, e aí, evidentemente, observar as características estéticas e tentar utilizar, né, quando é adequado a utilização dessas referências. Então, a gente tem uma certa forma mais livre, assim, de buscar essa inspiração, mas eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. Tem mais uma pergunta aqui. Você prefere ler? Pode ler para mim. Da Camille Nunes. Primeiramente, quero dizer que achei muito boa a palestra e o tema. Minha pergunta é como você soube qual nicho que ia seguir depois que terminou o curso?
já pensava na arquitetura clássica ou tentou outros antes de escolher trabalhar com isso? Uma pergunta excelente também, e não, eu não sabia qual nicho ia atuar, eu não sabia mesmo. Mas quando eu me formei, antes de me formar, eu já abri um escritório até eu abri na minha cidade, no interior, porque meu objetivo sempre foi realmente trabalhar no mercado, né, ser um arquiteto de escritório, e, enfim, nunca tive pretensão de seguir vida acadêmica, coisa parecida, então sempre, antes mesmo de formar, abri o escritório e comecei a fazer tudo que aparecia, aquela coisa bem tradicional, até para poder pagar as contas, enfim, e fui trabalhando com o que vinha. E o clássico, ele veio muito recentemente mesmo, acho que eu sempre, na faculdade, como eu disse, eu adorava as cadeiras de história da arquitetura, foram as minhas preferidas de longe, assim. Sempre gostei muito de visitar construções, né, antigas, mais do que, eu sempre gostei mais de visitar palácios, centros históricos das cidades, do que as construções renomadas dos arquitetos modernos que a gente conhece na faculdade, né, sempre tive mais apreço por isso, do que, enfim. E acho que é aquela coisa, a gente vai trabalhando e as coisas vão, de certa forma, acontecendo, vão se encaixando, né? Então, não partiu de mim criar esse escritório, partiu do meu sócio, né, que tinha essa demanda, a gente se conhecia já há um bom tempo, ele tinha essa demanda de clientes que queriam trabalhar com esse estilo, queriam projetos nesse estilo, e ele me chamou para conversar e a gente, né, eu achei uma ideia que combinou comigo, e montamos uma proposta, começamos a trabalhar e deu super certo, né? Então, foi um processo de descoberta, assim, ao natural mesmo, não foi algo, não foi algo muito planejado, não. Não sei se mais alguém quer perguntar. Mas eu quero fazer uma pergunta. Então, Vale. como que foi sua experiência dentro do curso de arquitetura? Eu não sei se você, desde o curso, né, tinha essa visão mais tradicionalista, clássica, mas como que era a reação dos professores quando alguém tentava fazer um projeto mais clássico? Então, eu acho que nos 6 anos que eu fiquei na faculdade, nunca ninguém, nem eu, propôs um projeto mais clássico, não teve isso. Mas é claro, né, eu sempre fui muito adepto de falar algo parece bobagem, mas eu sempre fui muito adepto à liberdade individual, principalmente. E, evidentemente, que em discussões, assim, eventualmente um prédio que começava a construir em Porto Alegre tinha alguma característica mais clássica, aí começava a se discutir em aula, mesmo em, digamos, momentos mais informais, assim, e a crítica era, digamos, que aquilo era totalmente inapropriado, que trazer elementos mais clássicos e ainda mais trazer elementos fachadistas, né, que é simplesmente colocar um adorno na fachada que não tem um objetivo funcional, um objetivo prático muito claro, né, esse tipo de coisa é muito mal encarado, era muito mal encarado. E eu sempre questionei isso, porque, para mim, bom, eu acho que deve existir um espaço para que as pessoas expressem os seus gostos estéticos, e isso tem que ser respeitado, né?
Então, ainda mais no mercado, quando a gente tem o cliente está pagando, ele está fazendo um investimento, muitas vezes é o investimento da vida dele, ele quer algo que tenha uma certa característica, por que eu vou dizer não para esse cliente? Por que eu vou deixar de fazer algo de qualidade dentro desse estilo que ele quer? Então, eu questionava muito isso na faculdade, né? Para mim, se um cliente quer construir um palácio, um castelo medieval, né, de pedras, eu vou construir o melhor castelo medieval de pedras possível para ele. Eu acho que não cabe a mim mudar a cabeça dele, mudar a mentalidade dele. E eu sei que nas faculdades isso é bem complicado, né? A gente tem uma diretriz estética que é dada, que ela é focada, né? Hoje não dá para dizer nem que no moderno, no estilo modernista. Eu acho que a gente está se encaminhando, né? Agora, nas próximas décadas, o mainstream da arquitetura, da academia, vai ser muito focado no parametrismo, né? Na arquitetura paramétrica. Eu acho que isso vai ser o caminho, assim, porque hoje a gente vive um contexto pós-moderno, onde existe o modernista tradicional, existe o pós-moderno, mesmo, né, aquela arquitetura dos anos 80, que era uma arquitetura mais, digamos, que buscava brincar com elementos, né, de volumetria ou coisa parecida. A gente tem hoje também o estilo mais industrial, o estilo desconstrutivista, né? Tem muita coisa misturada, isso tudo forma hoje o que eu chamo de contemporâneo, que é uma coisa meio sem uma característica própria, né? Então, hoje eu acho que é bom que a gente, de certa forma, como é que eu vou dizer, faça esse contraponto, né? Então, bom, acho que é mais ou menos isso. Beleza, obrigado. Tem uma pergunta do Vinícius, mais uma. É difícil achar engenheiros que topem entrar para fazer a parte estrutural dos projetos mais clássicos? Não, engenheiros eu acho que são mais, de certa forma, mais abertos, né? Eu acho que eu, até então, não encontrei essa dificuldade. O que eu realmente vejo com dificuldade é encontrar arquitetos que queiram fazer projetos nesse estilo, né? Que queiram trabalhar, como eu disse, ou estagiários, né? Eu tinha estagiários que eu encontrava facilmente para trabalhar com estilo contemporâneo e hoje, para trabalhar no escritório, mesmo pagando muito bem, enfim, dando uma estrutura muito boa, eu tenho dificuldade de encontrar, porque não querem trabalhar com um projeto nesse estilo, né? Isso eu vi claramente, assim, esse ano. Então, mas engenheiros não, engenheiros, eu acho que até interessante do ponto de vista estrutural, esses projetos, eles não são projetos que buscam, digamos, uma estrutura muito arrojada, assim, né? Como a gente vê muito no contemporâneo, essas lajes em balanço, ou uma laje que tem uma interrupção para passar uma árvore, enfim, uma estrutura toda extremamente cara, extremamente complexa, simplesmente por uma questão de estética, né? Uma questão da vontade do arquiteto, muitas vezes não tem um propósito claro, funcional, mas são estruturalmente muito complexas de serem construídas, né? Num estilo que a gente trabalha, no clássico, a gente não, de certa forma, evita esse tipo de estrutura extremamente complexa. A gente faz uma estrutura que seja mais contida, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Essa foto aqui, por exemplo, que está não sei se estou compartilhando ainda, eu acho que eu estou, né? Essa casa, por exemplo, que nós temos aqui, ela tem uma cobertura muito simples, né? Com um vão bastante pequeno, e esse foi o grau máximo, eu acho, de vãos que nós criamos.
Então, ou seja, estruturalmente não oferece grande complexidade para o engenheiro. Então, eles acabam, na realidade, gostando. O engenheiro que trabalha conosco diz que, perto dos outros arquitetos que ele trabalha, realmente os nossos projetos são mais tranquilos de se projetar a parte estrutural. Eu acho que acabaram as perguntas, né? Eu vou passar a lista de presença aqui para o pessoal.